Saúdo a todos que se fazem presentes na sessão ordinária de hoje, dia 10 de agosto de 2015. Peço ao secretário da mesa diretora, vereador Otair Lutz, para que proceda a chamada dos vereadores a fins de verificação de quórum. Carlos Alberto Schaeffer. Presente. Itamar Bagatini. Presente. Lúcio Malman. Presente. Mário da Silva Ribeiro de Freitas. Nilo João Guilherme. Presente. Nilson Elias Verde. Presente. Otair Vitor presente. Círio Asman. Presente. Constatar a presença de todos. Constatada a presença regimental sob a proteção de Deus e em nome do povo de Iporã do Oeste, iniciamos os nossos trabalhos da 24ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 7ª legislatura da Câmara Municipal de Iporã do Oeste. Cumprimento de forma especial os nobres colegas vereadores, vereadora, funcionários da casa, imprensa escrita e falada e todos que estão aqui presentes. Vamos para a pauta então de hoje, dia 10 de agosto de 2015. No pequeno expediente, teremos a discussão e votação da ata número 126/2015, da 23ª sessão ordinária, da 3ª sessão legislativa, da 7ª legislatura realizada no dia 3 de agosto de 2015. Leitura das correspondências. Nas matérias do dia, não temos matérias. No grande expediente, não temos nenhum vereador inscrito hoje. Na ordem do dia, pauta exclusiva, onde teremos única discussão e votação do projeto de decreto legislativo 005/2015, que dispõe sobre a aprovação de contas do município de Iporã do Oeste, Santa Catarina, referente ao exercício financeiro do ano de 2012 e da outras providências. E ainda a única discussão e votação do projeto de decreto legislativo 006/2015, que dispõe sobre a aprovação de contas do município de Iporã do Oeste, Santa Catarina, referente ao exercício financeiro do ano de 2013 e da outras providências. Na explicação pessoal, temos inscritos os vereadores Otair Lutz e Nilson Verlan. Solicito aos nobres pares a dispensa da leitura da ata número 126/2015 da 23ª sessão ordinária do exercício 2015, uma vez que todas possuem cópia da mesma. Coloco em discussão a ata número 126/2015. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade. Solicito ao vice-secretário para que faça a leitura das correspondências. Convite. Sócios do Pinhal Esporte Clube, vem por meio desse convidar os senhores vereadores e funcionários dessa casa para participar da inauguração da sede amplamente reformada a realizar-se no dia 15 de agosto de 2015, com a seguinte programação: jogos, 2 jogos pela tarde, 1 jogo pela manhã, às 15 horas Iporã Autopeças, Prefeitura Municipal de Iporã do Oeste. Segundo jogo, 16h30, Internacional de São Valentim e Grêmio Tunense. Após o jogo será servido um jantar, churrasco no valor de R$20. Na sequência, a música com animação do Dieguito. Contamos com a sua presença anteciosamente a diretoria. Danilo Jorge Brando, presidente do Esporte Clube Pinhal. Ofício circular 007/2015, Florianópolis, 4 de agosto de 2015. Assunto: convite. Congresso Catarinense de Contadores, Controladores Internos e Secretários Públicos Municipais. Excelentíssimo Presidente, ao cumprimentar Vossa Excelência, aproveitamos a oportunidade para comunicarmos a realização do evento acima, epigrafado e com 2 objetivos. Primeiro, diante da importância desse primeiro congresso, levando-se em consideração também a importância do assunto a serem tratado, que com certeza deverão ser aplicados nessa vossa Câmara, em razão das modificações das normas técnicas de contabilidade, abordagem de outros temas afim, bem como participação palestrante no ato saber sobre o assunto. Solicitamos a Vossa Excelência de conhecimento deste aos contadores, controladores internos, secretários administrativos desta nobre Câmara. Segundo, por indicação de Vossa Excelência ou pela manifestação pessoal,
dos interessados em participar desse primeiro congresso seja liberado a participação dos mesmos. Nesse evento, com certeza, muito contribuirá para a capacitação destes, evitando assim problemas legais que poderão surgir pelo desconhecimento dos assuntos a serem abordados. Para melhor conhecimento de Vossa Excelência, anexamos a programação completa deste primeiro congresso. Detalhes quanto à inscrição desta e local. Vossa Excelência e os demais interessados poderão encontrar no seguinte endereço: nossa na página internet. Esperamos mais uma vez poder contar com o apoio de Vossa Excelência em nosso pedido, que avisa fundamentalmente atualizar, capacitar os servidores do Poder Legislativo Municipal do Estado. Somos gratos. Atenciosamente, Ilmar Dalla Costa, Superintendente. Ofício, Comunidade da Lagoa dos Patos, Iporã do Oeste, 6 de agosto de 2015. Câmara Municipal de Vereadores, senhor Nilson Elias Verlon e demais vereadores. Nós, abaixo assinados moradores da linha Lagoa dos Patos, viemos através dessa solicitar, pedir a Vossa Senhoria que faça um redutor de velocidade na rodovia 163 e acortar esta comunidade da Lagoa dos Patos. Tem várias crianças que precisam atravessar a rodovia para pegar o ônibus escolar. Além disso, existem 3 chiqueirões que necessitam de em torno de 90 cargas de rações e entrega de suínos por mês. Há vários tratores que entram a travessia da rodovia para irem ao trabalho neste local. Também saem vários caminhões de leite por dia, bem como lotação escolar que cruzam a rodovia várias vezes por dia. Outra preocupação é nos dias de chuva local, onde há a formação de muita neblina, principalmente no inverno nesta região, onde dificulta muito a visão dos motoristas e dos pedestres. Para atravessar a rodovia também existem várias vegetações nas laterais que atrapalham a visão. Observação: já aconteceram muitos acidentes nessas curvas. Esperamos que isso não aconteça mais, e esta é a curva mais perigosa dessa rodovia, entre São Miguel do Oeste e Iporã do Oeste. Atenciosamente, Adelir Gemer e Sebastião Santos Prestes Frois, presidente da igreja. E acompanha o baixo assinado, que é de 2 folhas da comunidade. Seria isso, presidente. Obrigado, vereador. Eu vou ler o edital de convocação de audiência pública relativa ao Código Sanitário Municipal de Iporã do Oeste, Santa Catarina, que dá outras providências. Otair Wilson Lutz, presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final da Câmara Municipal de Vereadores de Iporã do Oeste, Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere no artigo 80-A, inciso 10, da Lei Orgânica Municipal, convoca a comunidade em geral do município de Iporã do Oeste para audiência pública de apresentação e discussão do projeto de lei complementar 002/2015, que trata sobre alterações ao Código Sanitário Municipal de Iporã do Oeste, Santa Catarina. A audiência pública, objeto desta convocação, será realizada em data, horário e local a seguir definidos. Data: 24/8/2015, horário 20 horas, local plenário da Câmara de Vereadores de Iporã do Oeste, Santa Catarina. Iporã do Oeste, 7 de agosto de 2015, Otair Wilson Lutz, presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final da Câmara Municipal de Vereadores de Iporã do Oeste, Santa Catarina. Então, hoje nós não temos matérias do dia e também nenhum vereador se inscreveu no grande expediente, então vamos para a ordem do dia, onde hoje temos então como pauta exclusiva a discussão e votação dos decretos legislativos. Antes de colocar em discussão o projeto de decreto legislativo 005/2015, em pedido na Câmara, foi solicitado pelo vereador Lúcio, que pudéssemos apresentar um pouquinho para todos os vereadores e para a comunidade em geral, pois o Tribunal de Contas emitiu o parecer pela aprovação das contas. No entanto, sempre há
ressalvas quanto a questões de melhorias. Então, eu pediria para o nosso assessor jurídico apresentar um pouquinho dessas questões que foram apontadas. Então, como já relatado pelo presidente, o Tribunal de Contas recomendou a aprovação das contas, com algumas ressalvas. Então, em primeiro lugar, então, vai ser votado o decreto legislativo referente ao exercício de 2012 do prefeito Adélio Marques. Então, vou me ater então só aos apontamentos relativos a este parecer. Dizer que não é da competência da assessoria jurídica, então, entrar no mérito, só vou apresentar os apontamentos que a gente conversou com a contadora. Então, o primeiro apontamento que apareceu, então, é que o tribunal havia feito alguns ofícios de requerimento de informações à Prefeitura Municipal naquele ano sobre contribuições previdenciárias do regime geral de previdência e do regime próprio de previdência. E esses ofícios não teriam sido respondidos. Foi relatado também como apontamento a ausência da nominata de conselheiros do Conselho da Criança e do Adolescente, e também não constava a ata de posse desse conselho. Outro apontamento que consta que não houve a remessa do plano de ação do Fundo da Criança e do Adolescente, do FIA. Então, o Conselho, quando o Tribunal não recebe esses documentos, eles reputam como se não existissem, né? O plano de aplicação dos recursos do FIA também não constava, então, da prestação de contas, portanto, também sendo reputada inexistente, né? E, por último, então, foi apontado que a remuneração dos conselheiros tutelares foi paga com recursos da Prefeitura Municipal. Então, dizer que no mais, assim, foram esses apontamentos que a gente verificou no decorrer da prestação de contas, e que, em conjunto com a contadora da Câmara, a gente verificou que esses seriam o que mais tinha para ser apontado. Evidente, como já relatado, a minha posição é apenas a formalidade da votação, e dizer que numa próxima oportunidade, caso os vereadores queiram, o artigo 394, parágrafo 2º, ele estabelece que os vereadores podem fazer qualquer pedido dessa natureza para a comissão que estava com esse projeto para aparecer, e a comissão ela tem um encargo de chamar pessoas da administração ou até inclusive solicitar informações para o Tribunal de Contas sobre esses apontamentos, né? Então, de repente, não sejamos nós as pessoas mais indicadas a falar, mas no que pudermos ajudar, estamos à disposição. Na discussão, só peço, presidente, a preferência seria do relator Mário Darcy Ribeiro de Freitas primeiro a falar, se tiver algum comentário. Ok, obrigado, Paulo. Então, coloco em discussão o projeto de decreto legislativo 005/2015, que dispõe sobre a aprovação das contas do município de Iporã-do-Oeste, Santa Catarina, referente ao exercício financeiro do ano de 2012 e da outras previdências. Então, a palavra está livre. Mário, gostaria de deixar algum comentário? Saúde, senhor presidente, demais colegas vereadores, nossa vereadora, imprensa escrita e falada, os demais representantes aqui na Câmara. Na verdade, essas pequenas restrições, quem acompanha há muitos anos as administrações municipais dentro desta casa, nunca aconteceu que uma administração
o Tribunal de Contas não questionou essas pequenas falhas da administração municipal. Isso, na verdade, é um alerta sempre para próximos gestores. Mas quando o Tribunal de Contas, onde a gente muitas vezes acompanhou também os pareceres do Tribunal de Contas, quando as coisas são mais graves, eles pedem a rejeição da Câmara. Mas quando o Tribunal de Contas pede pela aprovação, é um sinal que não é de grande importância, ou que o município perdeu com isso, né? São pequenas falhas técnicas. Então não veja nada de errado nós, vereadores, agora dizer que não vamos aprovar contas, já que o Tribunal de Contas diz que pediu parecer favorável da Câmara. Então eu, como relator desta comissão, eu dei o meu parecer favorável, porque não sou pessoa de prejudicar a administração municipal por pequenas coisas que acontecem, que são quase assim dizer normais, porque todas as administrações de Iporã do Oeste passaram por essas pequenas restrições do Tribunal de Contas. Obrigado. Continua em discussão. Senhor presidente. Pois não, vereador Lúcio. Saúdo o senhor presidente, nobres colegas vereadores e o povo aqui presente. Com relação ao meu pedido para que fosse explicitado as restrições, claro que nós não temos condição nenhuma de nós desdizer o que o Tribunal de Contas disse. Nós, vereadores, nós não temos condição nenhuma de reprovar as contas, uma vez que quem tem todas as informações é o Tribunal de Contas. E se há uma recomendação do Tribunal de Contas aprovar as contas, é claro que nós devemos segui-la. E mesmo que o Tribunal de Contas desse um parecer pela rejeição das contas, eu ainda seria o vereador que queria analisar o motivo da rejeição, para ver se houve má-fé ou não. Não havendo má-fé, também não haveria nem motivo para nós, vereadores, rejeitar as contas. Com relação às restrições, é claro que todos os anos vêm esses apontamentos. Essas restrições apontadas pelo nosso assessor jurídico Paulo demonstram que são pequenas restrições de ordem técnica. Não há nenhum apontamento que tenha alguma coisa a ver com cifras, com valores, mas sim questões técnicas. Então vejo que isto não é preocupante, senhor presidente. Mas eu também quero dizer de que o que chama a atenção e por isso que eu também quis que fosse explicitado. Se nós, vereadores, quiséssemos ler as principais páginas do relatório do Tribunal de Contas, são 68 páginas, as principais. Se nós quiséssemos ler tudo, deve passar de 300, 400 páginas. Não sei precisar agora. Mas são 68 páginas, as principais páginas que falam sobre a prestação de contas, aprovação, rejeição, pareceres, pedido de informações, pedido de complementação. E imagino que o povo que está nos acompanhando aqui no plenário e deva nos acompanhar no resumo da sessão de sábado, queira saber o que eram as restrições que tinham sido apontadas. Nada mais justo que o povo saber o que foi apontado. E nada mais justo nós colocarmos aqui. E se alguém tivesse dúvida, fazer a indagação. E o que chama atenção, senhor presidente, só para finalizar, é a síntese apresentada no item 10 do parecer 21.182/2013, que diz o seguinte: os limites da saúde, limite constitucional é 15%. E em 2012, a administração municipal aplicou 21,03%. Educação, o limite constitucional é 25%. E foi aplicado 29,76%. No Fundeb, 60%, usando o parâmetro de 60%, 99,6% foi aplicado pela administração municipal, e usando o parâmetro de 95% foi aplicado 100%. E com relação às despesas de pessoal, o município tem o limite de 60% e foi aplicado 46,94%, sendo que só o Poder Executivo tem o limite de 54% e foi aplicado 44,41%, e o Poder Legislativo de 6% aplicou 2,53%. Eram estas considerações, senhor presidente. Obrigado.
Continua em discussão. Então, coloco em única votação o projeto de decreto legislativo 005/2015. A votação é nominal. Então, consulto por ordem. Vereador Carlos Alberto Schaeffer. Sim. Aprovo. Vereadora Itamara Bagatini. Favorável. Vereador Laírton Ram. Favorável. Vereador Lúcio Malman. Pela aprovação. Vereador Mário Darcy Ribeiro de Freitas. Vereador Nilo João Guilardi. Como eu já ajudei a aprovar as contas de vários prefeitos, começando por Henrique Dais, Nilson Vilas, Severino Seger, Hugo Friedrich, eu também sou a favor de aprovar essas contas aqui, porque não tem restrição no Tribunal de Contas. Tem restrição, mas são coisas pequenas que não cabe a nós ficar julgando ou votar contra ou prejudicar algum prefeito. Mesmo que foi prefeito Adélio e foi do PMDB, mas não tem problema. Acho que nós temos que ser conscientes e votar quando as coisas certas. Eu voto sim. Vereador Otair Wilson Lutz. Favorável. Vereador Círio Asman. Pela aprovação. Então, o projeto de decreto legislativo 005/2015 está aprovado por unanimidade. Então, novamente, antes de colocar em discussão o projeto de decreto legislativo 006/2015, peço para o assessor jurídico também fazer os esclarecimentos. Então, da mesma forma, o parecer do Tribunal de Contas é pela aprovação das contas da gestão 2013 do prefeito Wilton Pedro Forte. Então, o parecer ele tem uma restrição de ordem legal que indica a ausência de disponibilização na internet ou meios eletrônicos no prazo estabelecido por lei de informações pormenorizadas da execução orçamentária e financeira. E, além disso, então, tem mais uma restrição de ordem regulamentar que fala da ausência de parecer de conselhos. Os conselhos, então, da saúde, da assistência social, da criança e do adolescente, da merenda escolar e do Conselho Municipal de Idosos, foi deixado de anexar o parecer deles sobre as contas desses conselhos, então não chegaram a manifestar o parecer, né? De repente, por um equívoco, né, isso não apareceu, né? Só para colocar em comentário com a contadora, sobre o item anterior, questionei ela sobre como é que o tribunal poderia estar julgando então as contas se essas contas não estavam no sistema. Ela explicou que o tribunal tem acesso a essas contas através do sistema Esfinge. Então, ele tinha base legal, embora que não tinham sido disponibilizadas no prazo legal. Pro Tribunal de Contas isso é gerado imediatamente após que é gerado a despesa ou o orçamento. Ok, obrigado, Paulo. Então, coloco em discussão o projeto de decreto legislativo 006/2015, que dispõe sobre a aprovação de contas do município de Iporã-do-Oeste, Santa Catarina, referente ao exercício financeiro do ano de 2013 e da outras providências. A palavra está livre. Relator, fazer o seu comentário. Volto a saudar os vereadores, os demais presentes. Na verdade, é a mesma questão da prestação de contas de 2012, onde houve também pequenas falhas, mas nada de grandes coisas, por isso dei também o meu parecer favorável. Continua em discussão. Senhor presidente. Vereador Lúcio. Com relação à prestação de contas do exercício 2013, da mesma forma como eu falei sobre a prestação de contas 2012, mesmo que houvesse
apontamentos do Tribunal de Contas pela rejeição, nós deveríamos analisar se houve ou não má-fé, e se nós entendêssemos que não houve má-fé, nós deveríamos pensar na aprovação da prestação de contas. Única coisa que eu quero registrar aqui, senhor presidente, é com relação à transparência. O apontamento do Tribunal de Contas, ele deixa claro que a administração municipal, ela não atendeu à lei complementar número 131/2009 e o decreto 7.185/2010. Os dois juntos tratam justamente da questão da transparência da gestão fiscal. Então, essa é uma questão que preocupa. Claro que creio que a administração municipal tenha resolvido isso, mas Vossas Excelências perceberam que nós fizemos vários pedidos de informações, nos queixando de falta de algumas informações. E, de fato, o relatório do Tribunal de Contas vem comprovar que, de fato, a administração municipal não está alimentando o sistema em tempo real. E o que chama a minha atenção na síntese é os limites. A saúde, o limite constitucional é 15% e o governo aplicou 16,84%. Praticamente 5% a menos do que foi aplicado em 2012. Na educação, 25% foi aplicado 30,57%. Foi aplicado um pouquinho mais, em torno de 1% a mais. No Fundeb, os percentuais se mantiveram. O limite de gasto do pessoal do município, num limite de 60%, foi realizado 47,69%. E do Poder Executivo, 54%, que era o limite, foi gasto 45,33%. E o Poder Legislativo, de 6%, foi gasto 2,36%. Era isso, senhor presidente. Continua em discussão. Então, novamente, coloco em única votação o projeto de decreto legislativo 006/2015. Novamente, a votação é nominal. Consulto, por ordem, vereador Carlos Alberto Schaeffer. Pela aprovação. Vereador Itamar Bagatini. Pela aprovação. Vereador Laírton Han. Pela aprovação. Vereador Lúcio Malman. Pela aprovação. Vereador Mário Darcy Ribeiro de Freitas. Vereador Nilo João Guilardi. Favorável. Vereador Otair Wilson Lutz. Favorável. Vereador Círio Asman. Pela aprovação. Então, novo também, projeto de decreto legislativo 006/2015, aprovado por unanimidade. Então, vamos agora para a explicação pessoal. O primeiro vereador inscrito, vereador Otair Lutz, com a palavra. Saúde ao nosso colega presidente, colegas vereadores, vereadora, pública aqui presente, nosso secretário e imprensa. Na verdade, isso é um convite. Nós, domingo, se nós olharmos um pouquinho atrás, nós fizemos... O Piraju fez um pedido de uma verba para a comunidade de lá, e onde é que está pronto todo o dinheiro que foi pego pela prefeitura está pronto, onde é que nós temos a quadra pintada, e domingo vai ser a inauguração dessa quadra. Então a gente pede para o pessoal participar realmente dia 16 lá, com o almoço, e à tarde vai ter uma música bonita, com futebol e tudo de manhã. A gente pede a presença de todos. Era só isso. Também quero inicialmente agradecer, já que está presente, o secretário de Transportes e Obras, que em reunião esses dias conversamos sobre os acessos para a nossa Feira FAIC, que se aproxima, e foi levantado que o município, tem uma rua que faz divisa, um acesso, uma estrada que faz divisa com o município, que não é pavimentada com asfalto, que é a que vai para Santa Helena, e que era necessário fazer os ajustes, as melhorias o mais breve possível, e já pude verificar que foi feito, e então já uma preocupação a menos para a nossa feira. Fica registrado o agradecimento. Mas também falar das finais dos campeonatos municipais de vôlei e futsal que tivemos então agora nesse fim de semana, no sábado, sexta e sábado, então os encerramentos. Então, parabenizar aqui a todos os que faziam parte da organização,
principalmente na pessoa do Valmor Reis, que está tocando com conhecimento de longa data que eu mesmo tenho. Nós estivemos lá presentes, né, os vereadores que puderam estar presentes, as equipes também, parabenizar pelo interesse, pela iniciativa, pela participação, bem como os dirigentes, os patrocinadores que são então responsáveis também pelo funcionamento desses campeonatos que são realizados a cada ano, e dizer de maneira sucinta que quando o campeonato ocorre de maneira tranquila e organizada, como foi este e como tem sido, pois nós temos um calendário de esportes que vem se cumprindo, e isso facilita para os clubes, para os atletas saberem qual a competição que vai vir em sequência e podem se preparar. Mas dizer que nós tivemos muita participação do público, tivemos uma arbitragem no geral com poucas reclamações, algumas sempre há, né, mas abaixo da média. Então, horários, organização, por exemplo, pegarmos ali no dia da final, que normalmente bastante atrasos e fica muito tarde, então nós tivemos o início da última final, que era do principal, com início às 20 horas, né, com um pouco de atraso, então terminou cedo. Acho que todo mundo que eu pude conversar elogiou isso, né? São coisas que sempre vão se melhorando, né? E como diz assim, como é bem organizado, até o preço da água que estava justo, aonde às vezes a gente percebe que há o intuito, parece que de um aproveitamento em cima de algumas determinadas ações, e ali foi visado porque normalmente quem mais bebe água justamente são os atletas. Então, por que cobrar tão caro às vezes a água numa questão de jogos? E ali foi pensado, foi feito um preço justo. Então, um pequeno detalhezinho que poderia não chamar muito atenção, mas que mostra um pouco de como que resume como que foi o campeonato. E citar aqui, parabenizar a todas as equipes, né, que então participaram, seja de vôlei, futsal, em todas as suas modalidades. Parabenizar também aos que ficaram com as colocações de terceiro, vice e campeão. E então, em especial, como cito, um time que a gente tem já acompanhado a longas datas e que falo aqui como referência que deve ser, pois nós tivemos o caso na final, onde tinha justamente, como discutido e comentado, a Juventude, um time novo do Fluminense de Monte Maria, que simboliza essa renovação que precisa ter, né? E no outro lado um time que é então do Polis, Vivo, Ruchenski, Metalúrgica Querência e Borracharia Goldmeier, que é um clube que nós conhecemos, onde visam há mais de 10 anos estar mantendo a parceria, estar mantendo o time, para que se crie uma tradição no futsal de Iporã do Oeste, assim como nós temos os campeonatos municipais. O campeonato municipal tem clubes que todo ano estão lá, né? Vamos citar aqui o próprio Monte Maria, né? Mas o Grêmio União, Pinhal, FAIC, e o futsal não tem essa identidade. Isso é sempre uma mudança. E nós temos neste clube a visão de uma permanência, um clube que então agora já é tricampeão municipal, mas com uma história de mais de 10 anos, e sempre incentivando o esporte. Então, eu acho que o principal ponto de parabenização é este exemplo, então, que fica de clubes novos que vão surgindo e de clubes que devem ir formando, sim, a história do municipal nessas competições também. Então, sendo assim, encerrada a pauta de hoje, convoco os nobres pares, bem como o público presente, para a 25ª sessão ordinária do exercício 2015, realizar-se no próximo dia 17 de agosto de 2015, e declaro encerrada a presente sessão.